Começou? Bem. Boa noite, irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos dar início ao nosso culto. Aqui. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por mais um dia, ó Pai, estarmos na tua casa. Obrigado, ó Pai, pelos irmãos aqui presentes. Te agradeço, ó Pai, pela nossa igreja, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos que o Senhor possa estar nos fortalecendo a cada dia, para que possamos manter fiéis à tua palavra, ó Pai, que a nossa esperança esteja no Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sido bondoso conosco. Abençoa nosso culto, ó Pai, receba nosso louvor e nos ensina, ó Pai, a tua palavra. Abençoa aqueles que nos assistirão pela internet, que a tua palavra possa falar ao coração deles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmos, capítulo 128. Salmos 128. Estamos juntos, é? Estamos juntos? Salmo 128? Eu achei, mas achei que me fechou para cair um lápis no chão. Não achei, não. 128, não. E te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos, como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Amém. Que esse salmo seja uma verdade nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas vidas, né? Que nós possamos ser essa pessoa, esse homem, essa mulher que teme ao Senhor e é bem-aventurado. Amém? Vamos cantar o hino Realização. Aceita o meu louvor, és tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Jamais descanso conhecer, inútil sempre sou, mas Cristo se lembrou de mim, de graças a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Comigo, crentes, exaltai o grande Senhor, pois tudo tu me dás.
sacerdote, Rei do mundo Salvador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Carta de Tiago, ou epístola, né? Epístola de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Lá no finalzinho da Bíblia, lá quase em Apocalipse. Um pouquinho antes de Pedro. Tito, depois de Hebreus 1. De Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, aqui. Vamos orar? Moacir, pode orar para nós, por favor? Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Deus, por esta tarde que passamos, por essa noite que estamos aqui na tua casa para te servir. Deus, que o Senhor seja o nosso louvor e as palavras que vai ser, e venha falar aos nossos corações. Né, Deus, peço que ame servir com o Espírito. Verdade. Amém. Obrigado, todos que têm feito por nós, todo o livramento que nos fez. Pedimos o perdão dos nossos pecados, agradecido em nome do Filho de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Irmãos, a carta de Tiago, né, ela é escrita por Tiago, irmão de Jesus. O nome Tiago, no Novo Testamento, ele tem vários Tiagos, né? Você tem Tiago, filho de Zebedeu, Tiago Alfeu, filho de Alfeu, você tem Tiago pequeno, você tem Tiago, irmão de Cristo. Eu acho que, se eu não me engano, você tem uns 5 ou 6 Tiagos que são citados nas Escrituras. Mas esse daqui, né, sendo o irmão de Cristo, existe um consenso por meio dos estudiosos que diz que este Tiago aqui é o Tiago, irmão do Senhor, tá bom? Se nós formos lá em Gálatas, capítulo 1, né, o apóstolo Paulo fala ali aos Gálatas a respeito deste Tiago aqui. Então, se você for comigo lá em Gálatas, deixa marcado aí o Tiago, porque nós vamos voltar em Tiago, tá bom, irmão? Vamos estudar esse capítulo 1 aí de Tiago. Gálatas, capítulo 1, versículo 19. O apóstolo Paulo está falando aqui, né, a respeito do início da sua trajetória como cristão, e ele fala a respeito de ter ido até Jerusalém, visto a Pedro, e também que ele viu a Tiago, irmão do Senhor. Então, lê para mim, Marisa, Gálatas capítulo 1, verso 19. Isso, então esse Tiago aqui que Paulo está citando, ele viu a esse Tiago quando ele passou por Jerusalém, lá no início do seu ministério, entendeu? 3 anos de conversão. Então, quando ele vai a Jerusalém, ele viu a Pedro e não viu mais nenhum dos apóstolos, a não ser Tiago, que não é o apóstolo, é Tiago, irmão do Senhor. Porque o Tiago, apóstolo, irmão, ele se converteu antes da morte de Cristo, antes da sua ressurreição. E os irmãos de Jesus, eles não creram no Senhor Jesus, só creram nele depois da ressurreição. E como é que nós sabemos disso?
Porque quando nós vamos lá no Evangelho de João, então vamos lá para Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, no versículo 5, o autor aqui do Evangelho de João, ele diz, né, que os irmãos de Jesus não criam nele, tá? Achou, irmã Linda? Pode ler para mim, por favor? Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Capítulo 7, verso 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E realmente, os irmãos de Jesus, irmãos, eles viam algumas coisas, eles ouviam os discursos de Jesus, mas eles também duvidavam a respeito de quem era o Senhor Jesus, né? Não reconheciam ele como o Filho de Deus, né? Quando nós vamos lá em 1 Coríntios capítulo 15, então vamos lá para a primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Quando o apóstolo Paulo está defendendo aí a ressurreição, né, ele traz várias informações a respeito da ressurreição de Cristo e também da nossa esperança, que nós seremos ressuscitados. No capítulo 15, versículo 7, ele fala que Jesus apareceu a este irmão dele, Tiago. Lê para mim, irmã Nilda, por favor. Capítulo 15, verso 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Olha aí, ó. Esse Tiago não é apóstolo, porque ele fala, se fosse ele apóstolo, ele falaria, né? Tiago apóstolo, mas ele fala, foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então, segundo o que os historiadores, né, os estudiosos defendem, é que quando Jesus ressuscitado, num corpo ressuscitado, aparece para seu irmão Tiago, é naquele momento que Tiago se converte ao Senhor. Tá? Ele creu, né? Porque imagina, todos viram Jesus crucificado, morto, irmãos. De repente, o irmão dele aparece de novo para ele. Aí ele, agora eu creio. E Tiago, ele vai se tornar, o irmão de Jesus, ele vai se tornar um líder da igreja em Jerusalém. Ele vai se tornar como uma coluna. Ele vai ser uma pessoa que vai liderar a igreja. E é ele que é o escritor, ou pelo menos é o que existe um consenso lá da carta a Tiago. Se nós formos lá em Gálatas novamente, né? Você vai saber qual desses Tiago que é irmão de Jesus aqui na Bíblia? Então, a gente só sabe aquilo que o texto vai dizer para nós, né? Entendeu? Então, porque assim, quando fala Tiago, irmão do Senhor, é o Tiago, irmão de Jesus. Quando fala Tiago, apóstolo, aí não, é o apóstolo. Quando fala lá Tiago, filho de Zebedeu, que é o apóstolo, opa, eu sei que o Tiago Zebedeu, filho de Zebedeu, é o Tiago que foi escolhido por Jesus. Porque quando Jesus escolhe Tiago, diz o texto lá, né? Tiago, filho de Zebedeu. Entendeu? Então, isso, e tem o Tiago que é irmão de Jesus, que era um dos irmãos de Jesus. Esse Tiago, ele se torna, depois que ele se converte, depois da ressurreição, ele se torna um líder da igreja. Quando nós vamos lá em Gálatas, vamos lá em Gálatas? Vai um pouquinho aí para frente, né? Gálatas é logo depois de 1 Coríntios, Gálatas, capítulo... Achou aí, Moacir? Pode ler para mim, por favor. É conhecido Tiago, Cefas, e João, que era Circuncisão. Circuncisão. Isso. Então, olha só, irmãos. Aqui na carta aos Gálatas, Paulo está falando daquele momento em que ele vai até Jerusalém, junto com Barnabé, junto com Tito, entendeu? Eles vão lá defender
que os gentios não precisavam ser circuncidados, eles não precisavam cumprir a lei. E aí, quando ele está falando aqui, ele fala a respeito do ministério de Pedro, né, de Tiago, e aqui no versículo 9, ó, e conhecendo Tiago, Cefas e João. São 3 pessoas aí, tá, irmãos? Tiago, irmão de Jesus. Cefas é Pedro. E João, o apóstolo João. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como o quê? O que está escrito aí? Colunas. Eles eram os alicerces ali da igreja em Jerusalém. Eles eram os líderes. Quem eram os líderes da igreja de Jerusalém? Tiago, filho, irmão de Jesus, João e Pedro, Cefas. Tá? Esses 3 eram os líderes. Dentre esses líderes, quem está aí? Tiago. Tá? Então, esse Tiago, agora vamos voltar lá para o nosso texto original aí, Tiago capítulo 1, tá bom? Esse Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, é Tiago, irmão de Jesus, tá? É importante a gente ter isso em mente, porque Tiago, o apóstolo, irmãos, ele foi morto muito antes de escrito isso daqui. Tá? Então não é Tiago o apóstolo, né? O filho de Zebedeu, tá bom? Ele está escrevendo para quem essa carta, irmãos? Vamos lá, Tiago capítulo 1, verso 1. Vai lá, irmã linda, lê para mim. Qual? Capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Isso, então olha só, ele está escrevendo as 12 tribos. O ministério de Tiago, irmãos, todo o seu ministério de liderança foi na igreja de Jerusalém. Ele era um líder da igreja cristã em Jerusalém. Em Jerusalém estava uma igreja praticamente na sua totalidade de judeus. Eles cumpriam a lei de Moisés, irmãos. Eles guardavam o sábado, eles circuncidavam. Inclusive havia falsos cristãos dentro da igreja que queriam impor dentro das igrejas gentílicas que eles se circuncidassem, que eles guardassem o sábado, que eles guardassem a lei de Moisés. O que Paulo foi extremamente categórico e defendeu esses irmãos, né? Que não havia essa necessidade. Tá? Mas para o judeu, irmãos, o judeu continuou sendo judeu. Né? Porque ele era um judeu cristão, mas ele continuou sendo judeu. Ele continuou fazendo as coisas, não para a sua salvação, mas por ser o povo de Deus, o povo judeu, tá? Por ser o povo das alianças. E então, ele está escrevendo a esses irmãos. Mas serve para nós como igreja? Claro que serve. A carta de Tiago é uma carta muito prática. Ela é muito incisiva na sua prática de vida cristã. É ele que vai dizer, né? Mostra a sua fé e eu vou mostrar as minhas obras. A minha fé por meio das obras. Então, Tiago é uma carta muito rica para a nossa vida cotidiana como cristão. Então, nós como igreja, irmãos, devemos estudar e buscar entender e praticar os ensinamentos que estão aqui na carta de Tiago. Não que não tenha que fazer das outras, mas ela é uma carta muito prática. E ele começa falando a respeito do que aí? Versículo 2. Lê para mim, irmão Moacir, capítulo 1, verso 2. 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Várias tentações. Lê o 3 também, por favor. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Muito bem. Olha só o que ele começa a dizer, né, irmãos?
Ele deseja saúde, né? As 12 tribos, e aí ele fala: meus irmãos, meus queridos irmãos, meus companheiros. Ele era conhecido no meio das igrejas, irmãos, porque ele tem essa intimidade. Meus irmãos, tende grande alegria, estejais alegres, felizes, tende grande gozo, né? Às vezes tem tradução que está escrito tende grande gozo. Tá assim, né? Então, gozo é alegria, tá bom? Quando enfrentardes várias tentações. Primeira coisa que a gente pode aprender aqui, irmãos, é que nós estamos sujeitos a tentações. Durante a nossa caminhada como cristão, Satanás, ele nos tenta e Deus permite. Depois nós vamos ver outros textos que vai esclarecer bem essa questão da tentação. Essa palavra tentação aqui, se formos lá no original, ela também pode ser traduzida como como é que está escrito aqui? Provação. Uma provação pode ser também algo que Deus permitiu, que pode fazer para testar, para desenvolver, para fortalecer a nossa fé em Deus. Porque se está tudo bem, irmãos, muitas vezes nós deixamos de vigiar. Mas quando nós estamos passando por uma provação ou por uma tentação, né? Uma pessoa que fica te instigando, né? te tentando, né? Ou você está com um problema, né, de saúde, ou dentro do seu relacionamento, não importa, uma provação. Essa provação que nós estamos à mercê de enfrentar na nossa vida. Não é porque eu sou cristão que a minha vida vai ser só alegria, só paz e alegria. Pelo contrário, irmãos. Pelo contrário. Jesus falou que no mundo tereis aflições. Vamos ter tribulações, aflições e tentações. O inimigo está sempre buscando uma forma de fazer com que nós fraquejemos. E aí, é muito interessante esse texto aqui, porque ele vai dizer assim: tende grande alegria. Tende grande alegria. Poxa, então eu estou passando por uma tribulação, uma aflição, um momento muito difícil na minha vida, e o que ele fala para mim? Eu tenho que estar alegre. Eu tenho que estar feliz. E aí, hoje eu estava fazendo a minha leitura, eu nem tinha lembrado disso, agora que eu estou aqui falando com os irmãos e meditando nessa questão, e eu estava lendo a carta do apóstolo. Só em Deus marcado o Tiago aí, que nós vamos voltar, tá bom? Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 28. Pode ler para mim, Marisa, por favor? E vós sois o que tens permanecido comigo nas minhas tentações. Ele está falando isso para os apóstolos, tá, irmãos? Aqui é a ceia do Senhor, ó. É aquela última noite em que Jesus está ali com os seus discípulos. Ele já sabia que Judas ia traí-lo. Aliás, Judas já tinha traído ele, né? Já tinha combinado lá com os líderes dos judeus. Foi nesse contexto aqui também, né, que houve uma discussão entre os próprios apóstolos ali sobre quem seria o maior deles. E Jesus fala assim para eles assim: ó, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então Jesus, quando esteve conosco como homem, ele foi tentado em muitas coisas. O apóstolo Paulo vai dizer, né, que ele foi tentado em tudo, mas sem cometer pecado. Então veja, a tentação faz parte da nossa vida. E olha só o que ele diz aí no versículo
31. Ele vai falar para Simão, né, para Pedro. Disse-lhe também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Tá vendo? Nós não vamos passar por tentação? Nós não vamos passar por provações? Tiago está dizendo para nós termos grande alegria. Por quê? Porque essa provação, essa tribulação que vem para, testar a nossa fé em Deus, irmãos, ela vai gerar em nós o quê? Paciência. Vamos voltar lá no texto? Sabendo, versículo 3, de Tiago. Sabendo que a prova da vossa fé opera ou gera a paciência. Quanto mais nós somos testados nas nossas tribulações, nas nossas aflições, nas nossas tentações, mais nós vamos sendo pacientes. O que é uma pessoa paciente, irmãos? Calma, tranquila, tolerante. Uma pessoa que espera. Tem paciência. Não é assim? Isso é uma pessoa paciente, irmão. A pessoa que espera. Ela não sai atropelando as coisas, não. Eu não sou muito paciente, não, irmãos. Mas a aprovação, as tentações, as coisas que nos acontecem no nosso dia a dia vai gerando em nós paciência. O apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito disso também, irmãos. Se nós formos, deixa eu ver se eu marquei aqui. Lá em Romanos, deixa marcado aí, tá, irmão? A gente vai voltar para Tiago. Nosso texto é Tiago. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Verso 2 até o verso 5. Eu vou ler, tá, irmãos? Presta bem atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos aqui. Você vai ver que ele anda em paralelo com aquilo que Tiago também está falando lá na sua carta. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Estamos firmes na nossa fé, na graça do Senhor. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Não parece não parece igualzinho o que Tiago está falando, irmãos? Tiago falou assim: nós temos que ter grande alegria, aqui é grande glória. No quê? Nas tribulações, nas tentações, nas provações, porque isso vai produzir paciência, e a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a tribulação, as tentações, faz parte da nossa vida, irmão, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa ser mais experiente, mais paciente, esperar mais no Senhor, irmãos. A nossa esperança está na vida eterna, irmãos. Isso aqui é passageiro. Logo a gente parte dessa vida, a gente não vai ter nem lembrança. De vez em quando você lembra de alguém mais antigo, mas é raro. As pessoas mais antigas ainda, a gente nem sabe que existiu. A nossa vida tem que ser com os olhos na vida eterna, irmãos. E o que gera em nós essa paciência é que vai fazer com que nós sejamos completos. Vamos voltar lá para Tiago? Tiago, capítulo 1, versículo 4. Lê para mim, irmã Nilda.
Perfeita. Para que sejam perfeitos, né? Isso, perfeitos. É porque a versão dela é um pouquinho diferente. Pode ler. Sem faltar em coisas algumas. Isso. Mas olha só que coisa interessante que o Tiago vai falar para nós aqui, ó. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Irmãos, obra é de trabalho, não é isso? Quando a gente fala em obra, estamos falando em trabalho. Então, tenha, porém, essa paciência que é gerada pela aflição, pela tribulação, pela provação, pela tentação. Tenha essa paciência como a sua obra perfeita. Aquela que você está trabalhando nela, para que vocês sejam perfeitos e completos. Por que quando nós somos pacientes nas coisas que nos acontecem, a gente é mais completo? Porque o paciente, ele espera. E o que espera é porque tem esperança. A nossa esperança é que isso daqui vai passar. Vai acabar. Tenha paciência para que você seja completo, sem faltar em coisa alguma. E aí, né, pensando nesse versículo, eu queria ler com os irmãos Efésios capítulo 4, verso 13. Efésios 4, capítulo 4, versículo 13. Porque quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a unidade da fé, né, e que Deus, né, ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, né? Por que Deus nos chama para ministérios diferentes? Ele, à medida da estatura completa de Cristo, porque Cristo foi completo, irmãos. Ele não errou em nada, ele não pecou, ele foi perfeito. E os ministérios, as coisas que nós fazemos na igreja, elas servem para aperfeiçoar os santos, para que nós possamos buscar essa estatura completa, essa estatura perfeita em Cristo. À medida da estatura completa de Cristo. Então veja, como é que nós podemos chegar até este ponto? Através, né, dos ministérios, né, que Deus... Porque quem tem paciência, espera. E quem espera é porque tem esperança. E a nossa esperança não está nessa vida. Então, voltando lá para Tiago capítulo 1, verso 4... Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Irmãos, as provações maravilhosas. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu passei por tudo quanto é tipo de coisa. Depois, semana que vem, a gente pode até ler lá o capítulo lá em 2ª carta de Coríntios. Irmãos, mas tudo aquilo ali veio para aperfeiçoar ele, para deixar ele na dependência do Senhor. O versículo 5 também é bom, né? Então, o versículo 5 nós vamos estudar a semana que vem, porque vamos falar a respeito dessa sabedoria, né? Né? Porque, veja, irmãos, precisamos ter sabedoria vinda de Deus, irmãos. Temos que ter sabedoria vinda do céu, de cima, entendeu? Para que a gente possa conduzir a nossa vida de uma forma mais perfeita, mais próximo daquilo que Cristo viveu nesta vida, tá bom? A semana que vem nós continuamos a partir do versículo 5, tá bom, irmãos? Vamos destrinchar aqui essa carta de Tiago, para que a gente possa se fortalecer, né, nesses ensinamentos. Mas hoje nós vimos que as tribulações, as aflições, as tentações,
elas servem para o nosso bem, irmãos, para nos deixar mais pacientes, mais experientes, para nos fazer sermos mais perfeitos, completos, tá? E pode ver, irmãos, aquela pessoa que passa por uma provação, ela normalmente sai mais forte no final. Quando está no meio da aflição ali, é difícil. Mas ela sai mais forte, porque ela sai mais consciente de que essa vida aqui, irmãos, é passageira. A nossa recompensa, o nosso galardão está na vida eterna e não nessa vida. Amém? Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar, depois vamos fazer os nossos pedidos de oração. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, ó Pai, que fala aos nossos corações, que nos ensina, que nos direciona, que nos mostra, ó Pai, a tua vontade para a nossa vida como teus filhos, como servos do Senhor, ó Pai. Abençoa cada um dos